Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Valdilene Oliveira Martins, sou advogada de família e criminalista aqui em Aracaju, Sergipe, e este é o projeto O Futuro Veste Saias. São diálogos sobre prevenção, combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós teremos durante todo o projeto 22 entrevistadas, mulheres que fazem a diferença no combate, enfrentamento e prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no estado de Sergipe. E aí, gente, esse projeto ele começou dia 20 de maio. A nossa primeira entrevistada foi Sônia Malaquias, do Movimento de Mulheres Camponesas. A entrevista foi muito boa, tá lá no meu IGTV e tá lá no Facebook, certo? Vai lá no Facebook que é mais fácil, eu prefiro o Facebook. A segunda entrevistada, gente, foi Gigi Poetisa, agente de saúde, educadora popular. Eu entrevistei Gigi, conversei com Gigi dia 22 de maio. A terceira conversa foi com minha chefe, Érica Leite, dia 27 de maio, educadora popular também, e referência técnica de políticas para a mulher na Secretaria de Inclusão e Assistência Social do Estado. Olá, tudo bem, gente? Tudo bem. A outra conversa foi com Emília Corrêa, vereadora da Câmara Municipal de Aracaju. Conversa muito boa, muito positiva. A outra conversa foi com ela, Vaneide Jambo, professora de História, faz parte da Guarda Municipal da Patrulha Maria da Penha aqui de Aracaju. A outra conversa foi com Mônica Ramos, queridinha, que é da assessora da FETASE, das mulheres camponesas. Ela trouxe pra gente aqui a realidade das mulheres camponesas, que a gente não conhece nem um terço. E a gente ainda acha que só quem passa dificuldade é a gente. Quando a gente vai pro campo, é que a gente vê o que é dificuldade. Jesus. E aí, gente, depois de Mônica, nós conversamos com a doutora Ana Carolina Jorge, delegada de polícia de Lagarto, que trabalha com os grupos reflexivos para homens. Depois dela, de doutora Ana Carolina, nós conversamos com Chifronese, quilombola. Chifronese é do movimento, né, das comunidades quilombolas, ela é a presidente da federação estadual e trouxe aqui pra gente também muitas novidades, muitas histórias que a gente não conhece. Depois dela, nós conversamos com Cirlei Ferreira, que também é do Movimento de Mulheres Camponesas, é educadora popular e é membro do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Membra não, ela é vice-presidente, gente. Vice-presidente. Deixa eu fazer uma homenagem a ela, deixa eu falar aqui, ó. Vice-presidente, gente, eu nem falei aí. Essa é a presidente do Conselho Estadual de Direitos para a Mulher, de políticas para mulheres, o Conselho Estadual. E esta é a presidente, ó, minha chefe aqui, Érica, ó. Foram eleitas recentemente, presidente e vice-presidente. Maravilhosinhas. Gente, teve a live número 10 que não aconteceu ainda, que é com essa bonita daqui, ó, Pureza. Nós tivemos um problema técnico que ainda persiste, mas em breve, no dia da live de Pureza, eu aviso a vocês, ok? Aí depois nós tivemos a live com ela, ó, bonitófera Lili Drapala, e ela agora tá loura, tá igual a Marilyn Monroe. Essa foto é antiga, certo? Ela agora está Marilyn Monroe. Lili, foi um papo super legal, muito bom, muito bom. Lili é psicóloga e também é do Conselho Estadual. Gente, e hoje, olha, meu cartucho acabou. Mas o papo da gente hoje é com ela, olha. Tá vendo aqui? Gorete Reis, deputada estadual por Sergipe, enfermeira, procuradora da Procuradoria Especial da Mulher da Lesa. Bem, já apresentei essas bonitas, né, aqui.
E aí, gente, vamos chamar a nossa... Tudo bom, Oi, deputada? Como cheguei. vai? Tudo Então, bem, eu Dilene? Boa ainda... Eu noite. acho que você não estava me vendo online, né? Porque eu tô aqui no computador e ainda não Tava tô me vendo não. online. É, Oi, passei ainda não mal, tô me tentei até vendo. falar com o telefone por você. É Tentei porque entrar eu... na live nada. E depois foi que você disse, não, agora já está. E foi que eu fui, É localizei. porque eu tava... Eu boto o telefone no Mas modo avião. estava no horário, que eu É, sou pontual. claro, você é pontual. Olha, agora antes de passar a palavra para você, eu quero agradecer a disponibilidade de eu ligar. Disponibilidade não só com relação a essa live, disponibilidade com relação a tudo, né? Os problemas que a gente encontra no dia a dia com relação à violência Sempre doméstica tem. familiar. Alguns, né, nós que a gente precisa desfazer, né? Finais de semana, no meio da noite, de manhã não tem hora. Então, assim, quero lhe agradecer mais uma vez por essa disponibilidade, por poder contar com a sua colaboração. E aí eu quero, como tem gente aqui de fora, eu quero que você se apresente, né, enquanto deputada, e comece a falar um pouco da sua trajetória. Primeiro, agradecer e parabenizar, Valdilene. Eu tenho muito orgulho quando fala de pessoas que estão nessa militância, né, de defesa e proteção à mulher, e eu tenho um orgulho de citar o seu trabalho, a sua disposição, né, em estar sempre se colocando, ajudar, né, e a cada vez mais fazer divulgação do trabalho, da proteção dos direitos das mulheres. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua Obrigado. persistência e perseverança, né, naquilo que você acredita e naquilo que realmente você faz com amor. E falar, né, da deputada Gorete e todas essas mulheres maravilhosas que estão aí, que já passaram, que vão estar, né, na programação dessa live com você, realmente mostra que tem muitas pessoas envolvidas com o mesmo objetivo, com a mesma proposta, né, de fazer realmente uma política pública mais coesa, mais, vamos dizer assim, mais forte, né, de realmente proteger a mulher. Isso é que a gente pretende, isso é que a gente almeja, principalmente em reduzir os números Isso. de feminicídio, né, da violência que ainda é uma vergonha no nosso país. Mas fico muito também feliz de como enfermeira, né, eu sou enfermeira, tenho mestrado na área de ciência da saúde, né, trabalhei minha vida, né, quase toda na área de saúde pública, tenho especialização em saúde pública e administração hospitalar, e estou no meu 4º mandato como deputada estadual, né? Para mim é uma grande honra, porque a gente sabe das dificuldades que é para a mulher ingressar dentro do contexto da política, né? Ainda é vista ainda com uma coisa assim que é mais voltada para o homem, que a mulher não tem que estar, né, dentro desses espaços, e a gente ainda tem muita dificuldade, até por parte de nós mesmas mulheres, né? De realmente abraçar e proteger, né, naquelas mulheres que realmente almejam viver e participar da vida política. Então, é a gente se negar muito, às vezes até questão familiar, né? Deixar muito a sua vida pessoal e realmente ir para aquele propósito, aquele objetivo de fazer todo um trabalho mais voltado no coletivo e não no individual, em você mesma. Então, isso realmente é muito positivo e a gente vê realmente fruto disso, dessa luta, desse trabalho e a credibilidade que a gente sempre teve, né? Que quando a gente se coloca novamente, graças a Deus, tem tido o retorno da sociedade, dos que avaliam, porque a gente passa a cada 4 anos por uma avaliação, né, do nosso trabalho, do nosso papel, para, Verdade. com certeza, ser reeleito ou não. E nosso trabalho tem sido dessa linha, né? Eu fico muito feliz porque foi você, junto com a doutora Adélia, né, que buscaram na Assembleia parcerias para que a gente pudesse realmente fazer acontecer a frente parlamentar em defesa e proteção às mulheres, frente essa que realmente foi construída, né, que foi consolidada, com a Isso. participação também dos colegas, dos deputados, e daí surgiu depois a Procuradoria, hoje já tem dentro do própria estrutura organizacional da Assembleia, existe a Procuradoria da Mulher, né? Ela com certeza ainda precisa fazer muito mais, mas a gente tem hoje Rose, que nos ajuda aí na coordenação desse trabalho, que tem feito um bom trabalho junto com a Terezinha, com todos que estão dentro da estrutura da Procuradoria e também dentro até mesmo do nosso gabinete, que acaba sendo uma extensão desse trabalho, acaba que ajuda, né, a gente levar dentro da estrutura, seja de material, seja na estrutura de apoio, de logística, né, de orientar como é que faz, e temos advogados dentro dessa estrutura Isso. que também ajuda, né, na orientação, como é que ela, o fluxo, né, que ela tem que fazer para poder ela
realmente ter garantido a sua proteção, a sua assistência. E nosso trabalho tem sido nessa luta, né? Então, tem muito, passei já por, se for falar da minha vida anterior a entrar na política, a gente tem muitos lugares que a gente já passou como profissional, como enfermeira, na rede, tanto na rede federal, como estadual, como municipal, né? Já tive a oportunidade de ser secretária de saúde aqui em Lagarto, já tive a oportunidade de ser secretária de saúde do município de Aracaju, já estive como coordenadora da FUNASA, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, né, diretoras de unidade de saúde, de atenção básica, da rede de departamento de saúde, em diversos locais, tanto a nível de estado como a nível do município de Aracaju, que também sou servidora do município de Aracaju, e tenho, né, feito aí minha vida, minha carreira dentro da área, né, que me formei, e agora, né, eu acredito que termino por causa já da idade, já a gente aposenta, dessas atividades efetivas, dos cargos públicos, e vamos ver o que se passa aí na questão política. Uma das coisas que eu queria conversar, e estou conversando com todas as pessoas que estão vindo aqui, é o trabalho que a gente faz, né, que vem há muito tempo fazendo trabalho aqui em Sergipe, e que acontece, eu estava dizendo, eu já sofro por antecipação, estou mesmo que peru, morrendo de véspera. Quando chega em época de eleições municipais, aí dá aquela dor no coração, porque nós temos 75 municípios, aí vamos dizer, nós estamos com 46, 47, funcionando mais ou menos como deveria, né? Com algumas políticas faltando, mas trabalhando, lutando, porque sobretudo com a conscientização que está sendo feita pelo Ministério, com a ajuda do Ministério Público, da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Inclusão, lá de Direitos Humanos, então assim, é um trabalho de defensoria, todo mundo, para fazer essa conscientização, para que os gestores e as gestoras municipais entendam que investir em política pública de combate e enfrentamento à violência contra a mulher não é despesa, né? Que é promover um bem-estar social. Porque aí, quando chega uma nova gestão municipal, a regra é acabar com tudo, né? E começar tudo de novo. Que se retire aquelas pessoas, a gente até entende que são cargos comissionados, mas assim, a política pública deixar de funcionar é uma tristeza. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque você também tem acompanhado. É verdade. E são poucos os gestores que têm realmente esse olhar para o técnico e entender que, às vezes, a retirada única e exclusivamente dele, daquele espaço onde ele está, às vezes, já qualificado, onde ele já tem um trabalho, já tem um planejamento, você rompe um pouco, né, o progresso e desenvolvimento daquela política pública dentro da estrutura do município. Isso acontece muito, né? Sempre que troca o prefeito, tem aquela coisa, não, porque é ligado ao grupo de fulano, vamos tirar porque é do grupo secano. Eu tive a oportunidade de ser secretária do município de Aracaju, e tá aí os técnicos que lá trabalham, né, de saber quanto que a gente teve, às vezes, dificuldade, até para quem, né, estava, né, assumindo, que a gente não tinha que trocar por trocar todos os coordenadores, todos os técnicos da estrutura, porque a gente tinha os técnicos são técnicos e eles têm um entendimento e precisavam se consolidar, a não ser que não tivesse, né, querendo abraçar a proposta, o projeto, do política, e fazer realmente acontecer o desenvolvimento do seu trabalho da sua área. E a gente lá deixou muitos técnicos, que a gente entendia que realmente eram técnicos, eram capacitados, qualificados, que precisavam, né, contar com eles para poder fazer avançar mais ainda, inovar mais ainda, incrementar, se fosse o caso, né, aquela política dentro da estrutura, seja na atenção básica, seja na área especializada, a hora que fosse, mas você contava, né, com esses técnicos e lá a gente fez. Mas são poucos que têm esse olhar, né, de avaliar realmente a questão pela meritocracia, de realmente ver quem realmente pode ou não pode, né, continuar, e sempre tem essa questão até da cobrança e da pressão externa dos que, né, quando chegam no cargo, realmente tem aquela pressão dos outros, não, mas a gente tem que colocar fulano, ciclano, porque é aliado, isso não era, mas a gente tem excelentes profissionais, principalmente os do quadro efetivo, que você pode contar muito bem, envolver, né, em todo o objeto da proposta do governo, que o qual esteja pertencendo, para abraçar a causa e defender, porque o objetivo maior é a sociedade, é aqueles que precisam. Se você fala da questão da política da mulher, o que é que você pode fazer para melhorar, né, a assistência, como é que você pode construir melhor essa rede de fluxo de atendimento a essa mulher, sem estar vitimizando mais ainda ela,
Então, acho que precisa realmente ter esse olhar. Infelizmente, são poucos que têm, né, Valdilene? Se É você for triste olhar, nas três porque esferas, é a nível federal, é estadual, é municipal, isso acontece em todas as esferas, infelizmente. é uma pena que ainda se tenha, porque como você falou, tem em todo órgão, em todo setor, em todas as esferas, tem as pessoas que são técnicas e que estão ali, Verdade. né? Que podem contribuir com a permanência. Por exemplo, tem a coordenadoria da mulher lá no Tribunal de Justiça. Quantas juízas já passaram lá? Mas é a equipe técnica, né? Ninguém mexe na Isso, equipe técnica porque o isso. pessoal entende como é o trabalho, entende a necessidade do trabalho. Né? Então é lamentável isso. Outra coisa também que eu estava me lembrando com relação à Secretaria de Políticas para as Mulheres quando existiu, né? Que aparelho, assim, equipou todos os municípios, né, para que tivesse a coordenadoria. Mas infelizmente hoje nós não tem 10 municípios com coordenadoria. Não tem. Infelizmente. A gente fez o Ministério Público, todo mundo junto, né, fazendo reuniões para despertar nos gestores e nas gestoras municipais esse entendimento da necessidade de ter a coordenadoria da mulher, né? Não só o CRAS, não só o CREAS, né? E também tem os CREANs, que são, se eu não me engano, são 3 CREANs, que precisam da ajuda, da participação, mas assim, com toda essa dificuldade, com todo assim, toda essa, né, dificuldade de implementar essas políticas públicas para a mulher. Então, você tem alguns projetos lá na Assembleia, eu queria que você falasse também um pouco disso, e falasse um pouco da atuação, assim, desde que você assumiu a Procuradoria, né, que agora estou tentando colocar lá na Câmara Municipal, né, estão querendo colocar também. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Alguns projetos que você tem que tratam dessa política pública para tratar essas mulheres, para acompanhar essas mulheres, políticas afirmativas, né? Para que elas possam. Não basta prestar o boletim de ocorrência, não basta, né, retirar o cara de dentro de casa, mas para elas poderem dar continuidade à vida delas. Verdade. A gente tem projetos, inclusive alguns do ano passado, que ainda estão em tramitação na casa, e um que a gente tem tentado muito fazer com que ele realmente seja aprovado é em relação à questão do percentual de 3% das vagas das empresas contratualizadas com o poder público, no caso o executivo, que todas essas Sim. empresas terceirizadas, 3% dessa cota de vagas, independente de qualquer que seja a vaga, seja destinada para as mulheres que estão sob medidas protetivas. O que a gente quer com esse projeto? Na verdade, fazer com que grande parte, você com mais do que eu sabe, que convive e atende inclusive essas mulheres, sabe que muitas das vezes elas passam a aceitar a situação de violência, muitas vezes pela questão econômica, porque ela não tem, às vezes, a sustentabilidade, porque ela não tem, né, de como, né, se manter, como cuidar. Isso também pesa na questão até da decisão dela de buscar a delegacia, de buscar denunciar, né, de tentar sair daquela situação de violência com a qual ela está no seu dia a dia. E isso é uma forma de garantir, né, essa oportunidade de emprego para essas mulheres. Então, esse projeto a gente tem tentado, muitas vezes a gente tem sentido algumas resistências, porque acha que quando você começa, é aquela história, quando você começa a abrir percentual de vagas para uma determinada área, a questão da mulher, e daqui a pouco vai dizer que vai precisar para o idoso, daqui a pouco vai precisar para o adolescente, e aí começa essa justificativa, muitas das vezes, de alguns colegas, para não a colocar em votação, em tramitação o projeto, porque acho que abre brecha para que outros também possam querer determinar percentual de vaga para cada uma dessas outras áreas. Digo, gente, a gente está tratando de uma coisa que hoje tem uns indicadores vergonhosos dentro do nosso país, que é a questão da violência, a questão do feminicídio, e que a gente Isso. precisa encontrar alternativa de prevenção. Você está prevenindo, muitas das vezes, uma atitude dessa, que essa mulher vai ser uma vítima futura até de um feminicídio, um dado estatístico a mais, né, dentro da nossa estatística, porque não foi dada a ela a oportunidade de encontrar caminhos que viabilizassem a sustentabilidade dela. Né? Então, acho Isso. que esse olhar que a gente precisa ter, que os colegas também precisam ter, para entender a importância da gente aprovar esse projeto. A gente tem conhecimento que parece que eu vi numa live, só parece que Aracaju também parece estar tentando colocar isso em tramitação na Câmara, né, para que o município de Aracaju também dê suporte. Né? Então, se você imaginar
a nível de governo, a nível de prefeitura, se todas as câmaras pudessem oportunizar que dentro de cada esfera, né, tivesse essas vagas, então, Valdomiro, imagine a mulher de onde quer que ela seja, até que ela morasse em Canidé, em Porto da Folha, em Carira, onde quer que seja, tem vaga dentro da estrutura da prefeitura, ela já teria essa oportunidade da própria sustentabilidade, né? Então, acho que é avançar numa experiência de Estado para a gente tentar levar isso para o contexto dos municípios também, né? Porque a nível de governo federal já está acontecendo em algumas esferas, né? No Senado mesmo isso já é uma realidade, né? A gente já tem isso funcionando, já é uma lei dentro da resolução da mesa, né, no Senado, e hoje já é uma realidade lá. Muitas mulheres hoje têm a oportunidade de estar trabalhando no Senado por conta dessas vagas de empresas terceirizadas. Então, eu acho que é um projeto que a gente precisa ter força, acho que essas mulheres aí, todas representatividades, a gente precisa fazer realmente uma pressão para o entendimento da importância da aprovação desse projeto na casa. Um outro projeto, Valdilene, você quer falar alguma coisa sobre ele? Não, o que eu queria falar sobre esse projeto é que, assim, a percepção que o homem, por mais envolvido que ele esteja no tema, ele não tem. De que, com relação à mulher, é diferente. Não que a mulher seja melhor, mas porque a mulher carrega todo o peso da família e da sociedade. Quando a mulher rompe esse relacionamento abusivo, ela vai com filhos, com filhas, com pessoas idosas, com pessoas com deficiência, toda a carga da família vai com ela. Então, você vê a percepção, por isso que eu digo que nós temos que eleger mais mulheres, porque não que a gente queira retirar os homens, mas a gente tem que ocupar o nosso lugar, porque essa percepção eles ainda não alcançam. Você vê que chegar a comparar, porque senão outras vão querer, porque não percebem que a base é com a mulher. Né? É com a base que quando você supre... Até o equilíbrio, né, dentro da própria sociedade, porque ela que dá todo o equilíbrio do pai dela, da mãe dela, que dá a sustentabilidade dos seus filhos, né? Então ela que mantém, então, na verdade, todo um equilíbrio familiar, né? Quando você dá suporte a essa mulher, você está socorrendo essas outras, né, nuances, essas outras minorias de direito. Então, assim, não tem essa percepção. Por isso que eu volto a dizer que a gente tem que encher, sabe, todos esses lugares com muitas mulheres. Muitas, porque é diferente a percepção. Agora eu quero que você fale do outro projeto, você fala aí. Pronto. Aí esse é um dos projetos do ano passado que a gente está aí tentando, mas até então não foi pautado, mas está lá, né, para ir para a Comissão de Constituição e Justiça e com certeza para votação. Nós temos um outro projeto que trata da questão de você criar política pública de atendimento aos homens autores de violência, né, que é a questão dos grupos reflexivos, a questão de você reeducar, que é um trabalho que a gente tem, né, aqui, tanto em Aracaju, tem, né, uma parceria do TJ com a FASE, né, acho que é a FASE. Isso. E tem aqui em Lagarto um trabalho também em parceria com a delegada Ana Carolina, junto com a universidade, né, com um grupo de terapeutas e alguns professores do curso da USFES aqui de Campos Lagarto. E eles fazem realmente um trabalho muito integrado, né, com a Polícia Militar, Polícia Civil, a Universidade, e tem tido retorno satisfatório em relação a não ter recidivas de agressão desse homem à mulher a partir do momento que ele participa desses grupos. Então a gente vê que tem resultados, a gente tem experiência de outros estados também que fazem esse tipo de política que também está dando certo, porque não adianta só separar da mulher. Porque o ciclo vai continuar com outra, né? Então a gente tem que fazer mudança de conduta, mudança do pensar, do agir, para que você realmente rompa essa cadeia de continuidade de agressões. Então eu acredito muito nesse projeto, acho que a gente precisa realmente fazer esse projeto também ser uma realidade no Estado, que a gente realmente institua isso como uma obrigatoriedade, não fica a critério de um ou outro profissional, porque tem a boa vontade de fazer e faz, porque é de sua própria iniciativa, mas não constitui isso quanto uma política pública de obrigatoriedade de ter estrutura e funcionamento independente de quem seja, né, que esteja à frente daquele órgão naquele momento. Então, é isso que a gente realmente quer com esse outro projeto também, institucionalizar essa política, né, de atendimento aos autores de agressão, para a gente conseguir realmente reduzir esse ciclo de violência que a gente vive na nossa sociedade. Deixa eu falar um minuto com relação a isso, só para esclarecer as pessoas. Porque quando a gente fala de políticas públicas
para o homem autor da agressão, as pessoas pensam que a gente está amenizando proteger o homem, proteger, mas não é. É porque, gente, a punição por si só não surte efeito. É como o Goreta acabou de falar. João casa com Maria, agride Maria, separa de Maria. Se ele não passar por uma ressocialização, por uma reeducação, ele vai se relacionar com Joana, né? E vai fazer a mesma coisa, porque é aquela forma que ele conhece de se relacionar. Eu já tive casos do agressor da minha cliente estar no terceiro processo. Então, assim, a punição, o eixo da punição e responsabilização da Lei Maria da Penha existe, mas ele por si só não resulta numa coisa positiva, porque precisa dessa desconstrução, né? Como o Gorete falou, dos grupos, os programas de reeducação, né? Que os grupos reflexivos fazem parte. Agora, dia 3 de abril, foi inserida mais duas medidas protetivas, né, que obrigam o agressor, e uma delas é encaminhar esses homens aos programas, e esses programas precisam ser institucionalizados, porque trabalho voluntário você não pode exigir resultado. Não pode, em trabalho voluntário você não pode exigir resultado. E institucionalizado, não. Pode-se fazer, ver os índices, como é que está saindo, em lugares que esse trabalho é institucionalizado, esses grupos de reeducação com os agressores, com os homens autores da agressão, o índice de reincidência chega a diminuir de 65% para 2%. Então, assim, é necessário, é fundamental esse trabalho com o homem para que ele desconstrua essa visão misógina de mulher como coisa, extensão do seu patrimônio, que muitos deles acreditam que tem poder de vida e morte sobre elas. Então, é fundamental. É verdade. Pois não, hora, o projeto. Eu estou vendo aqui um comentário de, acho que é Vânia Caio. Ela coloca que o sistema precisa acolher essa mulher em todas as suas necessidades, garantir apoio psicológico para toda a família. Isso. Com certeza, ela tem, né? É um dos eixos da Lei Maria da Penha. Isso, e a gente precisa também fazer com que esse homem, né, que está destruindo essa família, está destruindo esse lar, né, todo o sossego e a garantia realmente de padrão que a gente quer de uma sociedade sadia, a gente precisa tratar desse homem, porque senão você só tira ele daquele contexto, ele vai construir outro ambiente, outro relacionamento, e vai ser esse ciclo se perpetuando o tempo todo, e continua, né, as agressões acontecerem, e às vezes eles não se... na verdade, às vezes separam, mas não deixam a outra viver, porque vivem a alimentar, vivem a perseguir, né, e acaba que essa mulher... Praticar violência patrimonial... Também, violência patrimonial, usar a lei de alienação parental contra a mulher, porque a lei de alienação parental hoje é arma na mão do homem agressor. É arma na mão deles. Então, assim, eles infernizam a vida dessas mulheres. Então, um dos eixos, como ela falou aí, da Lei Maria da Penha é assistência psicossocial, psicológica, jurídica e social a esta mulher, para que ela possa dar continuidade à vida dela, como o Gorete falou. Porque a dependência financeira, gente, é o maior problema. Mas existem outros, é o maior problema que mantém essa mulher na sujeição. Mas existe a dependência psicológica, existe a questão afetiva e o contexto familiar, né? E ainda tem aquela situação que a mulher, pelo nosso temperamento, muitas vezes a gente sempre acha que perdoar, que vai recuperar, que vai mudar, que vai pro céu, né? Então, né, que vai conseguir mudar, e a gente sabe que se a pessoa não quiser realmente se ajudar a mudar, não adianta, que não é por ela, né, perdoar e entender que às vezes vai deixar de sofrer agressão. Então, é uma situação muito complexa, né, Valdilena? A gente sabe que não é fácil. Justamente. Para a mulher que está nessa situação, como para ela se desvincular dessa situação. Então, se ela não tem a segurança e o amparo dentro das estruturas governamentais, ela jamais vai sair dessa zona, porque ela vai ficar com tanto receio, com tanto medo, que ela não quer correr o risco de realmente vir a ser, né, assassinada e realmente perder os filhos e viver foragida, vamos dizer assim, porque ele não sabe onde pode buscar e tentar encontrar ela para matá-la, né? Então, realmente é um desequilíbrio muito grande para essa mulher. Mas, em relação a essa questão do projeto, essa semana, aliás, a semana passada, a gente teve um que foi aprovado, inclusive, para essa situação que nós estamos vivendo. Até passei o projeto para você, dar uma lida, né? Em relação à questão da garantia nesse período de pandemia. Do atendimento. A gente fez um projeto
esse já foi até aprovado, foi mais extensivo em relação não só à questão do momento, mas em qualquer situação de calamidade, de que precise, né, do situação de emergência e de pandemias que possa vir a acontecer no Estado. A gente espera que não aconteça, porque a gente está passando muito ruim nesse período, mas já garantir que as estruturas das secretarias, as delegacias, realmente tenham, pelo menos em algumas situações de maior, vamos dizer assim, gravidade, a gente consiga realmente ter o acesso dessa mulher aos atendimentos presenciais, porque hoje muitos dos serviços, até no Tribunal de Justiça, nas próprias delegacias, muitas delas estão funcionando hoje tudo através de vídeos, né? Todas as audiências, muitas das situações estão acontecendo dessa forma. E aí a gente precisa, em alguns momentos, que essa mulher realmente tenha garantia do acesso presencial, porque eu estava observando, Valdilene, hoje eu recebi uns dados de Rose, uma redução nos dados estatísticos de violência. E a gente sabe que essa redução não é redução. Não é uma ela redução. não ter ido, né, à delegacia. Não ter tido acesso. O acesso a esses serviços, né? E aí você teve uma subnotificação, um subregistro. Mas o que a gente vê na prática, muito contrário, é esse aumento de violência que está acontecendo nesse momento do isolamento, do confinamento de todo mundo de casa. A gente tem presenciado isso, mas estatisticamente isso não mostra, não aqui no nosso estado. Em alguns outros estados, você viu, saiu o anuário, você vê, inclusive, uma redução de medidas protetivas, né, em relação a não ter o acesso ao serviço, mas um aumento muito significativo do 190, buscando diretamente a própria Polícia Militar para o atendimento dessa mulher, do 180, para ela também notificando. E em outras situações a gente vê totalmente uma discrepância em relação ao que é a realidade e o que está acontecendo nos dados estatísticos. Então, para que a gente não fique com a ilusão que reduziu a violência, que na verdade não está acontecendo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na análise do dado, para a gente não ter uma ilusão de achar que a violência doméstica teve uma redução nesse período. Então, o que a gente quis fazer, na verdade, dessa lei, é essa garantia das delegacias funcionarem 24 horas, que esteja presencial, né, que ela realmente tenha a atuação de imediato dentro das medidas protetivas, porque o restante a gente sabe que a lei própria Maria da Penha ela é excelente, ela já garante tudo isso. Né? Então, a gente queria, nesse momento específico da pandemia, que tiver, né, que tenha essa garantia em lei, que esse serviço tem que funcionar presencial em alguma situação de maior gravidade à mulher. E como a gente sabe, o serviço de segurança pública é serviço essencial, então essa mulher, ela pode ter a opção de prestar boletim de ocorrência, penso assim, ela pode ter a opção de prestar boletim de ocorrência online, pode, né? Se não tiver agressão, lesão corporal. Mas se ela for na delegacia, no meu ponto de vista, ela tem que ser atendida. Ela não pode ser mandada para casa. Né? Ela não pode ser mandada para casa. Tem algumas coisas que o pessoal está falando aqui. O Andrei falou sobre o monitoramento. Ele disse que tem muitos homens na fila para colocar, né? Mas assim, o índice de pessoas, recursos humanos, né? São poucas pessoas para trabalhar e também tem um problema com as tornozeleiras, se eu não me engano. O número de tornozeleiras é insuficiente. Né? Ele disse que existe 269 aprovados aguardando a convocação. Ele falou aqui que o efetivo é muito baixo, isso a gente sabe. É um problema sério, efetivo baixo na defensoria, efetivo baixo na polícia militar para fazer as patrulhas, né? Maria da Penha, efetivo baixo na polícia civil. Então, assim, é uma coisa terrível. Outra coisa que Soraya falou aí também, Rose está falando aqui, é importante levar essa discussão para as escolas, e sim, a lei de seu Marcos foi maravilhosa em nível municipal em Aracaju, né? Para levar essa discussão das diretrizes básicas da lei, a gente está precisando de uma lei dessa estadual, né? Eu não sei se já tem andamento lá, alguma coisa. Maria Mendonça, não foi? Foi, eu me lembro disso, que ela fez isso. Maria Mendonça também muito. Quero aqui deixar um abraço para todas as deputadas, todas muito envolvidas, né? Nós temos deputados também que estão muito envolvidos nesse caso. E aí, Marta Soraya falou aqui, essa questão dos recursos, porque é sempre difícil, né, recursos para políticas públicas para a mulher. Por melhores que sejam as políticas públicas, sem recursos, o que é que faz?
senhora que pediu que você falasse um pouquinho desses recursos aí. É verdade. A gente tenta, às vezes, até amarrar dentro do próprio orçamento, né, a lei orçamentária, a gente tenta colocar a garantia de recurso dentro das emendas, né, que os deputados tinham. Dentro das minhas, eu tentei colocar alguma coisa dentro da estrutura, principalmente para casa-abrigo das mulheres, que a gente sabe que é importante que a gente tenha isso, é uma realidade hoje dentro do Estado. Tentar convencer cada vez mais os demais parlamentares também para que assim o façam, né? Mas a gente sabe Sim, que muitas das vezes, na hora das dificuldades, né, dentro das outras estruturas, acaba que está aí a própria realidade que veio desde o Ministério, hoje a realidade dos estados, antes era uma secretaria específica da mulher, hoje já não é mais ministério, nem é mais secretaria, hoje faz parte da coordenadoria. pois é. Né? Então passa que todas as políticas públicas que sejam para o fortalecimento e vamos até usar uma palavra que é muito usada, empoderar, né, as mulheres, a gente vê que acaba que, como são homens, muitas das vezes que assumem, né, esses espaços, acabam não priorizando isso enquanto uma necessidade de se manter, né, todo o vínculo, ter orçamento próprio, né, ter Isso, fortalecimento para a execução da política, isso tudo acaba, é como a Valdilene falou há pouco instante, então acho que a gente precisa de maior número de mulheres para que a gente tenha mais voz e mais força na hora de se aprovar determinadas propostas dentro das estruturas, né, organizacionais e garantir realmente a efetividade do custeio e a estrutura para o funcionamento da política, porque fica muito naquela de quem está à frente, qual o interesse que essa pessoa tem e de viabilizar até uma ajuda e parceria. Hoje, na Assembleia, a gente tem tido com a Procuradoria um apoio muito grande, não posso assim dizer, do próprio deputado Luciano, e as estruturas que a gente precisa, seja na questão de confecção de material, seja na questão de estrutura até disponibilização de carro, para até ir alguma palestra no interior, buscar alguma outra necessidade, alguma mulher que precisa, a gente tem tido essa estrutura, tem tido esse apoio. Né? Mas a gente não sabe amanhã, mudando, se vai ter essa mesma estrutura, essa mesma pois oportunidade de é. realmente fortalecer, né, o funcionamento da própria Procuradoria. De início, teve umas dificuldades que a gente tinha em relação a montar o espaço próprio, até conseguir Sim, organizar, colocar. Depois teve reforma, teve que adequar em outro ambiente. Mas a gente viu que para onde foi também ficou com uma estrutura muito melhor, muito mais ampla e até mais, com mais até um atendimento mais aconchegante para a mulher, mais que bom. acolhedor para a mulher. Né? Então, hoje a gente tem essa estrutura dentro da própria Assembleia. Então, a gente espera que o que depende muito de nós mesmas, mulheres, cobrar, né, para que realmente tenha essas garantias de funcionamento. E quem esteja à frente também da própria secretaria, onde faz parte da coordenadoria, também seja uma voz para buscar intermediar junto com o poder É, público a garantia dessas políticas. Senão a gente fica só fazendo de conta que está fazendo alguma coisa de política, né, de proteção da mulher. justamente, realmente. Então, Gorete, outra coisa que eu queria que você falasse um pouco era sobre esse sonho, né, da Casa da Mulher Brasileira. É. Antes de Que tá falar aí. do sonho da casa, você falou da questão da patrulha, deixa eu falar rapidinho. Sim, Você veja que a bora gente lá. conseguiu o ano passado, né? Foi também uma reivindicação, um projeto nosso para colocar, é outro que também está em tramitação, a Patrulha Maria da Penha em todas as delegacias, pelo menos onde existe a delegacia da mulher, no interior, nas sedes, Sim, vamos assim colocar, das regiões. E, por enquanto, só tem Aracaju, porque fez por conta própria, a questão da guarda municipal, né, que está sendo utilizada para fazer essa isso. atividade, e Estância, que foi o primeiro município, né, que saiu como piloto, até pelo ponto do número de casos de feminicídios que estavam acontecendo lá, por todo o envolvimento que já estava de todos os poderes dentro da estrutura, junto com o poder municipal, e viabilizou, e está lá a Fabiola fazendo um excelente trabalho, que é quem está coordenando com Isso. a gente, Fabiola, né, um excelente trabalho e que tem mostrado já resultados positivos e que justificam, inclusive, pelo resultado de lá, a ampliação para outros locais. E o que a gente tem conversado com o Coronel Marconi em relação a isso justamente passa pelo efetivo, né? Tem uma turma aí que está sendo Problema. qualificada, com esse período agora teve que suspender, né? Por conta da pandemia e acaba não concluindo esse curso, mas que a gente espera, né, que com esses resultados, depois desses admitidos do concurso, a gente possa, pelo menos, nem que se não der para ir a todas as regiões, mas pelo menos algumas mais, a gente possa ter realmente o funcionamento da Patrulha Maria da Penha. Né? Isso é uma realidade. E a Casa da Mulher Brasileira, ainda ontem a gente estava
participando de uma live junto com Isso. a doutora Rosa, né, da Coordenadoria da Mulher do TJ, e essa é uma preocupação que existe. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir a sessão hoje na Assembleia, eu também fiz essa cobrança, né, Eu ao vi, próprio líder do governo, você viu, né, ao deputado eu vi. Zezinho, né, tentando ver o que é que realmente tem, né, e você que também hoje participa, Valdilene, da Coordenadoria da Mulher, saber realmente Sim, quais são os entraves que estão acontecendo em relação a esse terreno. Porque eu lembro, no início, ainda da época de Marta, era a questão do doação do terreno da SPU, que ainda estava legalizando doação. Depois foi quando teve essa questão da saída da presidente Dilma, e aí teve todo um contingenciamento dos recursos do Ministério da Justiça, não foi liberado, porque era para fazer em todos os estados, só alguns estados foram que realmente conseguiram, né, concretizar, outros não, e Sergipe ficou nessa pendência por conta de não ter ainda toda essa situação resolvida em relação ao projeto, à manutenção que iria fazer, porque é uma estrutura onde funcionam todos os órgãos no único espaço, né? A Casa da Mulher Brasileira, você tem lá dentro a Delegacia da Mulher, você tem lá toda a parte da assistência social, você tem lá dentro o Tribunal de é, Justiça, você tem o Ministério Público, todos dentro desse espaço para que a mulher não fique circulando, sendo vitimizada em isso. outros ambientes, né? E eu queria só Então a fazer um gente adendo a precisa essa ter. parte, porque as pessoas não entendem. Tem mulheres, gente, que não tem dinheiro para tomar um ônibus. Tem É mulheres verdade. que, se não forem trabalhar, não comem nem tem dinheiro para dar comida aos filhos. Então, vive de faxina, ou é ambulante, ou trabalha na iniciativa privada. Então, se ela falta hoje para ir na delegacia, falta depois da manhã para ir no IML, falta depois para ir pedir uma medida Ela protetiva, perdeu o ela perde o emprego. emprego. Ela Perdeu perde o o emprego. emprego. Né? É Pois verdade. é. E ela acaba não indo justamente por conta disso, da dificuldade. Então, se ela Isso tem um aí. espaço só, onde ela consolida tudo isso, Tudo poxa, para isso. ela é maravilhoso, né? E além de facilitar e ainda ter todo até a própria integração das equipes, fica mais fácil conversar do processo do caso, O porque trabalho em está todo rede, mundo dentro do né? mesmo espaço, né? Todo mundo dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo Isso ambiente. Então, mesmo. acho que se resolve muito mais rápido, né? Então, esse realmente é um projeto que a gente precisa abraçar, precisa entender o que é que realmente está acontecendo. Esse ano, com toda essa situação das mudanças que teve dos orçamentos dos parlamentares, foi, né, tinha um compromisso anterior deles em colocar Era. ajuda, né, dentro das emendas, mas aí teve que ser incluído esses orçamentos para ajudar na saúde, e o momento realmente precisa, né, que todos somos esforços nesse sentido, mas vamos tentar ver com o próximo ano se isso realmente resolver até lá essa situação do que É. tem dependência do Mas já foi feito o terreno e compromisso, segundo a doutora Rosa, né? Que o dinheiro vai vir, né? Segundo a doutora isso, para o Rosa. próximo ano eles ficaram de É. realocar esses valores, né? Dentro dos orçamentos de cada um. Então, antes disso, a gente precisa resolver essa questão do terreno, porque quando vai para formular o convênio, eles já exigem a escritura, não é mais nem doação, é uma escritura do terreno onde vai ser Sim. construído, né, o prédio, vamos assim colocar. Então, isso já tem que estar resolvido até lá, para não ter nenhum impasse na hora de habilitar o recurso. Hoje eu estava conversando com a Roseli sobre isso, essa questão, né, do que pode ser feito, porque o maior problema, no meu ponto de vista, é a falta de assistência jurídica que ainda tem a mulher. A mulher, o que é que acontece? Ela não tem assistência jurídica, ela é ouvida no processo, sai do processo como se não fizesse parte, porque o processo corre em segredo de justiça, e mesmo que não corra em segredo de justiça, ela não tem como acessar as informações, o Ministério Público não faz serviço de advocacia, o Ministério Público tem suas atribuições, né, que são grandes, e aí ela fica soltando o processo, e muitas vezes ela está com medida protetiva, e o silêncio dela no processo, porque não tem uma profissional da advocacia representando, a defesa do réu muitas vezes utiliza como uma forma de querer retirar a medida protetiva ou de retirar a tornozeleira eletrônica. Como já aconteceu quando eu chego no processo, eles já estão pedindo, não, porque não aconteceu nada. Porque a questão da medida protetiva não é o tempo. Medida protetiva, no meu ponto de vista, só pode, principalmente a de distanciamento principalmente a de distanciamento, só pode ser revogada se a vítima pedir, porque a vítima é que sabe da situação Se ela está beligerante que sendo ela está. ameaçada. Pois Verdade. é, e as medidas protetivas são várias. As medidas protetivas, no meu entendimento, não pode ter prazo. Como é que você vai dar
um prazo numa medida protetiva, por exemplo, a medida protetiva de desarmamento, uma medida protetiva de cancelamento de uma procuração. Então, são situações que têm que ser vistas caso a caso. Você não pode generalizar. Pode ser que você bota que um juiz ou uma juíza bota uma medida protetiva hoje, em determinado caso, daqui a 2 meses ou 3, já possa ser retirada. Vai depender. E tem outras que, mesmo com o fim do processo, a medida protetiva tem que persistir, porque a situação é beligerante da vítima. Então, são coisas assim que a gente tem que, né? E foi muito bom essa questão da Procuradoria, ter esse telefone agora, né? Mais um canal para buscar ajuda, e eu queria também que você falasse sobre isso. Verdade. Vocês que estão... Eu estou vendo aqui, a Andrea aqui está colocando a central de monitoramento e está dispondo agora do advogado para orientar essas vítimas. Qual central de monitoramento? Aqui onde coloca, da Sejuca, onde coloca as tornozeleiras, inclusive tem situações muito difíceis lá dessas mulheres. Eu sei que tem advogados e tudo, e a gente precisa fazer um levantamento, porque essas mulheres estão muito soltas. E tem um detalhe também que eu observei quando entrega aquele equipamentozinho, por exemplo. Tem algumas informações, do meu ponto de vista, que precisam ser dadas de uma forma mais adequada à pessoa. Porque eu não estou querendo botar defeito no trabalho de profissionais. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha todo dia, explicando como funciona o aparelho de monitoramento que a vítima vai ficar... Ela entende muitas coisas, mas uma pessoa que está vindo ali, algumas coisas vão ser faladas que ela não vai entender. Então, talvez a pessoa precise explicar 1, 2, 3 vezes e de formas diferentes. E, às vezes, a pessoa sai de lá e tem vergonha de dizer, eu não entendi. Eu não entendi. Né? Porque quando é que eu posso acionar esse aparelhinho? Né? Não, você precisa ver o homem. Se você não vê, contar 2 minutos... Não, peraí. Como é isso? Não, porque ele pode passar de carro na rua, não, gente. O aparelhinho apitou, não, a pessoa não vai arriscar. Não, deixa eu ver se não é. Então, o homem que está de tornozeleira, ele que tem que fazer tudo. A bala já foi, né? Justamente. O homem que está de tornozeleira eletrônica, se ele precisar se aproximar de alguma forma daquele contexto que a mulher está, ele tem que comunicar através de advogado ou de advogada dentro do processo, para ter autorização e a vítima ficar ciente. Não é assim. Então, assim, tem algumas coisas que tem que explicar essa mulher. E tem muita mulher, como eu disse, sem assistência jurídica, solta, sem saber o que fazer. Né? Muitos casos assim. E essa central também tem o déficit, além de ter déficit como o rapaz falou, de número de pessoas, tem o déficit de número de tornozeleiras. Então, assim, é extremamente complexa a situação. Muito complexa. Mas a gente tem realmente mais um canal, tá aí a Procuradoria da Assembleia. Sim. Né? Eu sou péssima de gravar número de telefone, mas depois eu coloco, tem nas nossas redes sociais, tá na Procuradoria, não tem o número agora. Bota aí, Rose, pra gente dizer aqui, Rose tá aqui, ela bota. Então coloca aí, Rose, pelo amor de Deus, me ajuda, me dê R$1. Se você me perguntar o número do telefone do marido, eu não sei, eu tenho que olhar na agenda. A gente com essa história de agenda, a gente acaba ficando é verdade, viciada e dependente de ter agenda. Você perdeu o telefone, descarrega a bateria, você não sabe para quem liga, porque não sabe o número de ninguém, né? Justamente. Tá aqui, Gorete. Elaine está lembrando de mais um projeto seu aqui, da questão o dia de combate, dia 29 de julho. Dia do combate ao feminicídio. Ao feminicídio. Né? Também isso já é uma lei estadual, né? O dia 29 de julho, já está, né, para acontecer agora esse mês. A gente comemora o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Também é uma forma, né, de lembrar que as mulheres estão aí sendo assassinadas, que elas precisam, né, ter uma voz, ter um dia para comemorar do jeito que tem. É um dia para a gente rever que é um dia ainda vergonhoso, é um dia que a gente precisa, né, falar dessa política, a gente precisa consolidar mais ela, a gente precisa melhorar para que a gente evite tantos e tantos óbitos como a gente tem visto acontecendo, né? Então, esse dia é um dia mais para essas reflexões, para mais aquela coisa assim, se você não fala do assunto, se você não toca, acaba que fica no esquecimento, então acha que não tem importância, é que nada, que mulher... Aí eu vejo até algumas piadinhas, sabe, Valdemir? Tipo, morre muito mais homem do que mulher. Eu digo, sim, mas veja de que morre o contexto, do que está morrendo a mulher.
né? Isso. O que é que está levando? Eu sempre falo né? sobre isso. Morre sem dúvida nenhuma mais homem que mulher, não tenho nem dúvida. Só que homem morre na rua, homem morre nos bares, de acidente de trânsito, de Acidente de briga, de trânsito, de tráfico. briga. Isso. Então as E mulheres, a mulher 70% delas morrem em decorrência, assassinadas em decorrência de relação afetiva e familiar. Que família é essa, né? Então, assim, a quando o questão papo tá dentro do bom, próprio o ambiente, tempo que é o ambiente de amor, de carinho, de atenção, onde ela ela está deveria se morrendo. sentir segura. Onde ela deveria se sentir Verdade. segura. Infelizmente, o Brasil é o quinto no ranking dos países onde mais mata mulheres e o lugar mais Isso. perigoso para a mulher brasileira ainda é dentro de casa. Ah, é E é dentro de onde ela está casa. dentro de casa agora, nessa pandemia do coronavírus, porque a violência doméstica já é uma pandemia há muito mais tempo. Agora nós temos 5 minutos Oi, aqui e eu queria Rose, que você já passou o fizesse... telefone aqui, viu? Já passou. Pronto. 988-45-1150. Obrigada, Pronto. Rose. 9 988-45-1150. Cris 11:50, também pronto. colocou, 11:50. Beleza. Até um número fácil de gravar. Vou Então, tentar gravar, viu, Rose? é Mas só tem cinco 8845 minutos. 1150. Já temos 5. Eu quero que você faça suas considerações finais aí. Muito obrigada mais uma vez. Não, eu que agradeço. Realmente é muito importante a gente falar disso. Eu já tive a oportunidade de estar com você em vários lugares, em várias comunidades, né, participando nas suas palestras, que, por sinal, são excelentes. Eu quero parabenizar e dizer que pode contar sempre com a Procuradoria quando precisar para avançar nessa política. A gente precisa de ter Valdilenes mais nas câmaras, viu, Valdilene? Está aí a sua chamada também. As mulheres Imagine. precisam, às vezes a gente precisa ter realmente mais vozes, né, dentro desse espaço. Quando você faz uma análise dentro da Câmara de Aracaju, por exemplo, são 24 vagas, nós só temos uma mulher representando, né, uma voz, né? Nós temos 24 Justamente. vagas na Assembleia, nós só temos 6 mulheres, né, participando desse contexto, né? Então a gente ainda precisa ser, não digo maioria, mas nem que seja no percentual de igualdade, né? Sim, Vamos assim pois colocar, é. porque a mulher não está brigando com os homens querendo ser melhor do que os homens, a gente quer o Não. mesmo direito, o mesmo respeito, a gente quer participar, quer discutir, todo mundo, né? A mulher, acho que ela tem uma forma diferente de analisar, de se envolver, de se comprometer, Sim, e é importante que a gente tenha essas vozes, né, para poder falar e sentir o que é família, o que é ser mãe, o que é, né, dona de casa, o que é ser empresário, engenheiro, advogado, seja lá o que ela quiser ser, ela pode ser, né? Então a gente precisa ter essas vozes para também estar nos representando, e fico muito feliz, né, de saber que nós temos muitas mulheres aí que estão fazendo a diferença, que estão querendo realmente construir uma política mais coesa e com certeza mais humana, vamos assim colocar, sim. né, para que a gente possa respeitar nós mulheres, né? Então, conto conosco nessa luta, o tempo é muito pouco, poderia falar É muito pouco mais, tem muito demais, mais é tanta coisa que a projeto, gente tem que falar. mas está lá disponível no nosso site, quem quiser buscar nosso trabalho, quem quiser levar propostas, propostas de projetos para que a gente possa também apresentar naquela casa, estamos aí. E Obrigada a gente mais uma vai vez, fazer, a gente vai fazer Valdilene. mais lives ainda, aguarde. Né? Nós vamos fazer mais lives ainda. A gente não pode estar presencial, mas pelo menos que seja por esse meio de Pois canal de é. comunicação. Eu estou aprendendo ainda a mexer com muita coisa no computador, muitos sistemas agora de videoconferência, que tem horas que eu fico perdida, onde é Isso. que fala, como é que entra, É. mas a gente aprende. Deve ter Aprende. mais E facilidade olha, de aprender. a necessidade é a mãe da criatividade, isso é verdade. E É tem coisas que a verdade, gente não vai muita deixar de coisa. fazer mais. Né? Então, A pessoal, gente muito vai. obrigada pela participação de todo mundo aí. As meninas que estão aí, é Pureza, a Rose. Eu estou vendo aí todo mundo aí, é Rafael, o pessoal que participou, né? Andrei, que trouxe Agora eu estou vendo aqui muita gente aqui de Lagartos, amigos aí Cris, olha, o pessoal participando, do Lagarto, de Cris, verdade. Rose, tem Cris, muita gente Rose, aqui, muitos ela amigos, o isso. Lucas, Então, pessoal, muito a obrigado pelas Manuela, participações, Rafael. pelas perguntas, né? Soraya que também é aqui. E aí, estamos juntas. Muito obrigado, Gorete. E essa live, depois eu passo para você e vou postar quando ela tiver editadazinha. Um abraço. Valeu, uma boa noite, Valdemiro. Muito obrigada pela Tchau, tchau. oportunidade. Boa Boa noite a noite, todos. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.